amor é o homem mais lindo do mundo. É o que eu acho. Eu acho meu amor o homem mais lindo do mundo. Não importa se as outras pessoas acham ou não. Eu não fico preocupada com a opinião dos outros. Para mim, o meu amor é o homem mais lindo do mundo. E se ninguém achar isso, eu fico feliz, porque eu estou prestando atenção nele e eu o acho o homem mais bonito do mundo. Acontece que muitas vezes eu me olho no espelho e eu nunca me achei a mulher mais linda do mundo. Eu sempre penso, ainda mais hoje, que estou fazendo aniversário, eu penso, poxa, talvez se eu fizesse o Fox Eyes, eu ficaria mais jovem, ou se eu puxasse um pouquinho aqui, esticasse a pele, ou talvez se eu colocasse boca, ou se eu aumentasse o tamanho do seio, que eu acho tão lindo. Eu sempre acho que alguma coisa eu poderia fazer. Ou eu podia mudar a orelha, eu acho minha orelha de abano, podia colocar a orelha para trás. Toda vez que eu olho no espelho, eu acho que alguma coisa poderia melhorar. Por que que eu olho quem eu amo com o olhar de uma beleza universal? E eu olho para mim e vejo tantas coisas para fazer. Muitas pessoas também se olham, não gostam do que veem, acham que podem melhorar, mas fazem disso uma escravidão. Boa tarde, está começando Tudo de Bom para você, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Algumas imagens que nós estamos mostrando e separando para você. Você viu antes e depois de várias famosas e de mulheres que decidiram mudar o próprio corpo. E muitas delas começaram com um pouquinho só por vez. Agora, esse excesso tem feito parte do dia a dia, como eu te falei, de muitas pessoas. Existem alguns números que comprovam. O Brasil é o segundo em números de cirurgia plástica. O Brasil é o segundo na fabricação e criatividade no que diz respeito à criação de novos cosméticos. E é o quarto quando nós falamos em consumo de cosméticos. O Brasil é o segundo também em procedimentos estéticos. Por que nós estamos tão insatisfeitos? Esse não é o problema. O problema é o excesso que pode te fazer chegar a este nível que nós mostramos para você. Nós temos pessoas que são saudáveis e que deixam de ser por conta disso. Nós vamos falar profundamente sobre esse assunto hoje com pessoas que entendem e que sabem e que trabalham com isso. Nós estamos tendo no país, especificamente em São Paulo esta semana, uma das maiores, a segunda maior feira de cosméticos, de produtos de beleza do mundo. E ela atrai pessoas e profissionais do mundo inteiro em busca da longevidade, da beleza eterna, de nós nos sentirmos cada vez melhores. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. O Paulo está aqui com a gente. Ele é o proprietário de uma empresa que produz esses insumos que fazem os cosméticos e os cosméticos mais importantes e os cosméticos que hoje são os mais utilizados por todos nós e comprovadamente, cientificamente, realmente fazem bem à saúde e nos deixam cada vez melhores. Não é milagre, mas é a tecnologia em nosso favor. Dr. Presper está na linha também, vai conversar conosco. Dr. Presper é um querido que já esteve aqui e ele tem novas tecnologias muito avançadas no que diz respeito à cirurgia plástica e que, na verdade, muitas pessoas criticam porque ele usa a cirurgia plástica como um caminho para que as mulheres se sintam melhor com o próprio corpo, mesmo quando estão acima do peso, para começarem uma reeducação alimentar. É um processo de trás para frente, porque às vezes você fala, tenho que emagrecer primeiro para depois fazer a cirurgia. A cirurgia dele ajuda você justamente a isso, a você ter essa possibilidade. Então, ele vai conversar com a gente também sobre isso. O que mais que eu tenho aqui? Tenho a Gisele, que você vai conhecer daqui a pouquinho. A Gisele, nossa querida, está sempre aqui conosco e vai falar um pouco deste culto ao corpo. Aonde e qual é o limite para eu entender que isso se tornou uma doença e que pode me fazer mal. E eu tenho a Gina, que está aqui comigo também. A Gina é CEO da Botical Pharma, que é uma farmácia de manipulação que atende também, utiliza até
os princípios também ativos do Paulo, justamente para que nós tenhamos uma possibilidade maior de cada vez mais nos cuidarmos melhor. E a Gina, ela entra para a gente hoje como uma personagem porque ela tem sempre essa sede de se sentir melhor e não tem medo de nenhum tipo de procedimento. Então, você vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, quero agradecer demais, Gina, de você estar aqui com a gente, minha amiga querida. Amiga, obrigada, até por você também se dispor a mostrar as suas fotos. Claro que as fotos da Gina não entraram, porque a Gina não tem esse problema que é o que nós vimos, essa distorção corporal. É o desejo só de se sentir melhor. Sim. E fazer isso com as pessoas através do trabalho dela. Paulo, obrigada também. Eu acho importantíssimo quando nós falamos da tecnologia em cremes e nesses princípios ativos, porque a gente sabe que cada vez mais essa busca pela beleza, ela tem que incluir a saúde. E a gente inclui saúde quando a gente tem pesquisas e tem comprovadamente, como eu falei, cientificamente comprovado, que realmente os cremes e todos os princípios, eles são eficazes, dentro daquilo que é a normalidade que a natureza permite. Claro. Obrigada por você estar com a gente. Gi, acho importante demais a tua participação. Quando você estava chegando, nós mostramos algumas imagens, depois nós vamos mostrar de novo, de algumas pessoas que ultrapassaram o limite. E a gente sabe que não são poucas essas pessoas, infelizmente, no mundo. Tanto a maior prova disso é que a gente tem na internet uma vastidão. Aqui eu peguei pessoas que são mais conhecidas para que a gente fale um pouquinho sobre isso. Não é uma crítica à opção que você faz. É um alerta à saúde. Porque todo o excesso, ele faz mal. Comer demais é uma doença, beber demais é uma doença, até amar demais é uma doença. Tanto que existem grupos de pessoas que amam demais. Então, o nosso cuidado é com você justamente para que você entenda que você precisa, assim como você ama o outro, se amar também. Gostar do que você vê e melhorar a partir do que você gosta, né, Gina? Com certeza. Você tem que se amar, você tem que procurar... Hoje a gente tem, né, inúmeras maneiras de nos deixar mais bonitas, né, de nós envelhecermos com qualidade, porque antigamente nós não tínhamos, mas hoje nós temos. Então, nós temos os cremes, nós temos as cirurgias. Então, tudo ali dentro comedido, né? Nada fazer, porque aquelas neuras, não. Eu me cuido, eu gosto de usar, eu gosto de conhecer sobre produtos novos, sou bastante exigente em relação a isso. Uso os produtos da Nutrifarm, porque são produtos, assim, referência no mercado. Mas você também faz procedimentos? Faço. Tudo bem. Faço, já fiz 1000 procedimentos. Gina, quantos você já fez, Gina? Você sabe? De procedimento estético, olha... Não cirurgia, só procedimento estético, facial. Eu faço sempre. Durante o ano, o decorrer do ano, eu vou fazendo os reparos. Eu não deixo a minha pele cair. Se tem um tratamento novo que é bom, eu quero, como esse do PDRN, eu já quero fazer porque eu quero saber se é bom. Já vou interromper a Gina. Coloca a foto do antes e depois da Gina, por favor. Que é uma foto do primeiro procedimento da Gina. Essa é a Gina antes. Que ano foi, Gina? Aquela primeira foto lá... Você nunca tinha feito nada? Não. A segunda já... Ali vai melhorando, foi melhorando. Essa foto aí, aquela primeira de toquinha, foi a primeira vez que eu fiz o procedimento. Volta na primeira, Danilo, por favor. Deixa eu ver. Que é a mesma dessa. Essa é a primeira, o primeiro procedimento. Essa de touca eu já tinha feito... Eu acho, porque essa de touca tem uns 2 anos. Ah, entendi. Então, a primeira do lado esquerdo do vídeo... É quando eu iniciei. Você sem nada. Sem fazer nada. Sem nada, certo. Sem botox, sem e nada. E esse é o último? Esse da toquinha do lado direito? Tem 1 ano essa foto da toquinha. Então, de lá pra cá, você fez mais alguma coisa? Já fiz mais umas 50 vezes. Deixa eu ver a próxima agora. Pode colocar na tela. Transparência. Essa também é de agora do ano passado, Gina? Essa é do ano passado, agora essa foto... Sempre a primeira do lado esquerdo do vídeo que você está vendo é a primeira, é antes de nada, certo? Daí essa já é do ano passado também. Aí eu fiz, você falou da orelha, a doutora Ana Paula fez ela preencheu com ácido hialurônico, fez o preenchimento, porque você vai envelhecendo, eu estou na menopausa, então vai caindo e derretendo. Então derrete tudo. Ela preencheu, ela fez a minha orelha sem fazer incisão cirúrgica com ácido hialurônico. Gi, você tá vendo, Gi? Quando eu vi a foto, eu falei, gente, a Gina tá preenchendo a orelha. Eu me lembrei mesmo, porque esse negócio de orelha, eu acho o máximo, a orelha coladinha. Minha orelha não é, né? Eu falo, vou fazer a orelha colada assim. Olha as coisas que você pensa, né? Hein, Paulo? Bendito o homem ou a mulher que resolveu trabalhar com esse tipo de produto, porque isso é lucro certo. Hoje, o que é? Eu sempre falo, quando você fala em produtos, eu acho importante
esse seu trabalho, o trabalho do Dr. Presper, porque você melhora a autoestima das pessoas, em caminhos diferentes, porque no caso dos cremes, os princípios, a maioria é para fazer creme, né, Paulo, especificamente, ou não? Sim, para uso tópico. Ou então para injeção, por exemplo, quando faz um preenchimento também precisa dos mesmos precisa princípios? de princípios ativos, só que a maioria das farmácias de manipulação não tem essa autorização da Anvisa para fazer esses injetáveis. Ah, tá. Então nós estamos falando de cremes. Cremes, basicamente. Que eu sempre falo, não faz milagre, mas quanto mais cedo você começa, mais você vê esse resultado, essa possibilidade de melhora e muito grande, né, Paulo? Na verdade, essa palavra milagre já não é tão verdadeira mais, né? Que é o que as pessoas querem, né, porque Paulo? Alguns produtos, de fato, fazem milagres. Não literalmente, mas fazem melhoras que antes não se esperavam. A tecnologia, Sério, principalmente Paulo? em países como França e Coreia do Sul, que são líderes do berço de todos esses princípios ativos, já desenvolvem esses produtos há muitos anos. E você olhar a pele, por exemplo, de uma coreana, você vê que a pele é totalmente diferente de uma pele de um ocidental. Então, a pele de uma coreana, na verdade, até hoje falava sobre uma coreana, as meninas estavam comentando comigo, na verdade, não é só a natureza que é generosa com eles, eles também têm esses cuidados e têm esse Existe privilégio. o privilégio, a vaidade, a natureza, mas também tem muito suporte de tecnologia, de produtos, né? Volto a repetir, a Coreia é um dos berços disso. No PDRN que nós falávamos há pouco, o que a Gina falava, já existe há 20 anos na Coreia. Está chegando no Brasil agora. Gi, eu acho importante que a gente fale desses excessos. Tem duas fotos que nós mostramos no início, que são pessoas que optaram, no caso da Donatella Versace, que está passando ali, e de duas outras também, que é uma socialite bastante famosa, se não me engano, sueca, a gente percebe que houve vários erros ali, né? Porque houve uma deformada. Né? No caso da mulher que tinha o seio bem grande, depois, se puder, Joyce, põe de novo para mim, e essa mulher, eu estava lendo a história dela, essa foto não é recente. É uma foto, se não me engano, de 2021. Ela optou, era o sonho dela. E ela começou, eu já fiz matérias aqui no Brasil, o Gugu uma vez descobriu uma moça que ela tinha o maior seio do Brasil. E eu cheguei a entrevistá-la também. Ela tinha quase 1 quilo em cada uma das mamas. E ela tinha o sonho de chegar aos 5 quilos. Essa moça, se não me engano, são 20 quilos de cada lado. Então, você percebe que a pessoa perde o bom senso, porque é uma coisa consciente. Não é algo que deformou porque você fez um procedimento de forma errônea ou exagerou. Ela quis esse seio. Uhum. E isso é o que faz parte da corpolatria, né? De você fazer esse culto ao corpo. Mas o meu problema com isso é assim... é a pessoa se olhar e achar que está bonito. Uhum. Porque, no caso dela, em nenhum momento da entrevista que eu vi, ela fala o que ela quer tirar. Uhum. Tem uma outra que eu encontrei, que o nome dela é Maria Madalena, está em inglês, Mary Magdalene, que ela também tem um seio muito grande e ela comprou uma cadeira de rodas, porque o peso é muito grande, ela estava tendo problema na coluna, ela não consegue se locomover, porque ela cai. E ela não pensou em tirar o seio. Ela comprou uma cadeira de rodas. Ela estava andando de cadeira de rodas, uma americana. Então, ou seja, eu não acho que está feio, porque senão eu ia procurar um médico para falar sobre isso, né? Para arrumar uma maneira de tirar isso. Quer dizer, essa corpolatria, ela tem tomado uma proporção muito grande. E isso é mundial, né, Gi? Perfeito. Obrigada novamente pelo convite. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Na verdade, assim, tudo que traz prejuízo, eu acho que a ideia de qualquer tipo de transtorno, né? Quando você vê essa foto dessa mulher ou quando você vê muitas distorções física, rosto, que está totalmente fora do que é um padrão, do que foi julgado, talvez pela mídia, pela sociedade. Existe um padrão e esse padrão, teoricamente, mundialmente, precisa ser seguido. Quando as pessoas extrapolam isso e isso começa a trazer prejuízos para ela e ela não consegue ver, a gente entra num transtorno, que é a dissociação do corpo, que é um transtorno de imagem. Mas eu só estou vendo, não estou mexendo ainda para tentar mudar, né? Exatamente. Quando eu começo a me ver de uma maneira ruim. Mas muitos não se vê. Por isso que chama um transtorno. O transtorno, no caso dessa menina que você viu, e ela acabou não optando, né, por colocar 20 quilos, ou outra que viu, vou andar de cadeira de rodas, ela está num distúrbio. Ela está num transtorno que ela não está conseguindo se enxergar. Tá. E isso está trazendo um prejuízo para ela. Existem pessoas que, por exemplo, está acima do peso, conforme o IMC, está gorda e aí começa a sofrer prejuízos na vida de interação social, por exemplo, vai num churrasco, deixa de ir no churrasco porque muitas vezes não cabe na cadeira. E aí
acabar trazendo prejuízo. Não vou viajar, porque muitas vezes não cabe na poltrona do avião. E ela se dá conta que isso está trazendo um prejuízo para a vida dela e ela vai mudar isso. Certo. Aí é um processo longo de terapia, de multidisciplinar, né? Com nutricionista, com academia, com terapia. Então, trouxe prejuízo ao indivíduo, tende a melhorar alguma coisa, mas isso depende da pessoa querer ou não e a pessoa começar a se enxergar. Não dá para você compulsoriamente internar uma pessoa que colocou 20 quilos de silicone e falar assim, olha, você precisa ser tratada, porque ela não enxerga. Né? E isso acontece com outros transtornos, como a obesidade, né? A obesidade já entra numa doença, mas as pessoas que têm, que emagrecem muito, agora esqueci o nome. Anoréxicas. Também é um distúrbio, tem muitas pessoas que acabam não enxergando isso. Então, o importante trouxe prejuízo. Entendi. Parou, analisa, quer tratar, então vamos fazer um tratamento específico. Dr. Presper esteve com a gente há pouco tempo e o que me chamou a atenção no trabalho dele, é por isso que eu pedi para que ele especificamente estivesse aqui como cirurgião plástico. Doutor, boa tarde. É justamente pelo fato... Boa tarde. Doutor, obrigado por você estar aqui. Pelo convite, mais uma Imagina, vez. eu que te agradeço. Eu estou dizendo que eu pedi especificamente para que fosse você, porque pela visão que o doutor tem do que é a necessidade de uma cirurgia plástica. Quando eu falei Tem bastante experiência por isso. Eu estou falando com você mesmo, porque quando eu falei no início dessas coisas que a gente pensa, né? Então o creme não vai resolver, né, Paulo? Eu vou puxar aqui, vou mudar o meu olho. Tem até algumas imagens que nós mostramos das pessoas mudando completamente o rosto. Eu sempre falo e falei para o doutor, se você quer mudar o seu rosto, significa, porque não é que você quer melhorar, você não gosta daquilo que você está vendo, né, doutor? E isso é um perigo, e eu acho que isso... Está aí as imagens, obrigada, meninos. As imagens... Não estou dizendo que... A questão não é estar feio ou bonito, a questão é que eu estou mudando o princípio ali do meu rosto. É uma outra pessoa que sai desse consultório, bonito ou não. O que aconteceu com a Demi Moore, essa foto, de 3 anos atrás, 4 anos para agora, você vê que foi um erro. Mas ficou assim. Então, e eu imagino que na cirurgia plástica corporal, até por conta da corpolatria, muitas pessoas têm essa visão errônea do que é uma cirurgia plástica. E o que eu prezo no seu trabalho, e que por isso que você especificamente está aqui hoje, é essa sacada que você teve de fazer as mulheres entenderem que você pode ser uma mulher acima do peso e bonita. Então, você não precisa ser a gorda, o ponto de referência que as pessoas falam, né? Não, você pode ser bonito, você pode gostar do teu corpo assim, sem forçar a natureza, e perder ali 10 quilos de gordura numa cirurgia plástica e entender que ali é um caminho para você começar a se educar, comer adequadamente, para você não ter problemas de saúde. Só que o problema, Dr. Presper, é que eu imagino que no consultório, quando a pessoa vai te procurar e ela vê uma foto do antes e depois perdendo a gordura, ela quer muito mais do que isso. Ela acaba querendo o que nós estamos falando aqui, que é a história do milagre, né? Isso está pegando demais as mulheres, principalmente as mulheres, né, Presper? Então, na realidade, Kira, tem vários pontos. Eu tenho uma grande experiência com esse tipo de público, né? Eu trabalho com os pacientes acima do peso já faz praticamente uma década, uns 10 anos. E eu acho que, de repente, até no Brasil, eu devo ser quem mais faz nesse tipo de público. Com certeza. Porque outras regiões acabam não tratando esse tipo de paciente. E uma frase que eu sempre falo, Keila, é que o seu peso não te define, não é o seu peso que te define, e sim um outro conjunto, o seu conjunto todo, sua harmonia toda. Então, sua cabeça, seu corpo, suas mamas, sua barriga, e não apenas o seu peso. As mulheres acham, IMC, né, que a gente fala do índice de massa corpórea. As mulheres pesam, fazem aquele índice, e às vezes vem obesidade, e às vezes ela não está feia, e ela entra no que a gente chama de dismorfia corporal, transtorno dismórfico corporal, que a Gisele pode me ajudar aí, que é um transtorno psicológico, psiquiátrico, né? Que a pessoa, ela passa a olhar alguma alteração pequena que ela tenha e tem um grande sofrimento diário. Então, ela passa o dia inteiro pensando naquilo, seja porque está um pouquinho acima do peso, seja porque ela tem um defeitinho minúsculo que para ela é uma coisa enorme, e aquilo traz um grande sofrimento no dia a dia dela. Então, eu comecei a estudar essa parte de transtorno dismórfico corporal, e estudo já faz praticamente 8 anos na parte psicológica, porque eu entendi que só a cirurgia plástica, só a manipulação
a forma como a gente maneja os tecidos corpóreos, tirando gordura, deixando a mulher mais contornada, muitas vezes não é suficiente para chegar numa satisfação. Às vezes a mulher tem uma expectativa que não é compatível com a realidade e cabe ao cirurgião plástico mostrar o que é real, o que não é real e às vezes, olha que importante, até diagnosticar a mulher que tem essa síndrome, que tem a dismorfia corporal, que ela de repente nunca vai ficar feliz, porque o problema dela não é físico, o problema dela é psicológico. Então aí nós vamos entrar no que eu quero... Tem vários pontos, por exemplo, essa mama gigantesca que está aí, ela tinha que ter feito uma terapia, ela tinha que ter um psiquiatra muito antes dela ter procurado qualquer cirurgia plástica que fosse. E ainda então, mais chegar numa mama dessa, quer dizer, que os profissionais que a atenderam não diagnosticaram a dismorfia corporal dela e foram fazendo cirurgias... Então, mas aí que eu quero entrar nessa história, te interrompendo, porque a minha pergunta serve tanto para a Gina, que comercializa os produtos, quanto para o Paulo, que tem a mãozinha dele lá para ajudar a fabricar. E a Gi, que atende as pessoas que têm esses problemas. A minha pergunta é a mesma para vocês. Falta bom senso em quem está atendendo, porque eu não posso chegar uma pessoa com 1 litro lá, 1 litro ou 1 quilo, sei lá, e querer colocar 10 e 15 e a pessoa aceitar. Daí é de cada profissional. Mas a minha pergunta é, quando você recebe uma pessoa e a pessoa começa a fazer esses procedimentos, no seu caso a cirurgia, que também não deixa de ser, pode ser facial também, é possível perceber... Você já notou isso? Porque, por exemplo, a moça do bumbum que eu mostrei, a Vanessa, eu conversei com ela. A Vanessa é uma advogada, uma pessoa querida. Ela só quer ter o título. Ela já tem o título de maior bumbum do Brasil e ela concorre com uma moça americana. Ela tem, se não me engano, 150 centímetros. E a menina americana tem 250 e é o sonho dela. É um sonho dela. Ela se alimenta bem, ela pratica esporte, ela é uma pessoa querida mesmo, tem uma carreira brilhante e ela tem esse sonho de alcançar esse lugar no Guinness. Da mesma forma da moça do seio. Quando eu começo, isso é uma coisa que já nasce em mim, por exemplo, se eu resolver colocar um pouco de bumbum, eu nunca coloquei nada, porque eu morro de medo, eu tenho medo de morrer, Presper. Consequentemente, eu tenho medo de fazer qualquer cirurgia. Essa é a real, a minha realidade é essa. O negócio do silicone, eu sempre falo, não coloquei porque eu tenho medo, entendeu? Eu tenho medo de anestesia, tenho medo de tudo, Presper, então eu não posso fazer, porque é capaz de ter um troço de medo. Mas as pessoas não têm. Gina, por exemplo, não tem. Se ela tem um processo... Não, se ela tem um médico que ela confia, como ela tem, a doutora que ela confia, já era. Se ela for aí conversar com você falar para ela, e eu indicando, ela vai fazendo uma boa, porque ela confia. Perfeito. Então, no meu caso, não é um caso de confiança, é um medo mesmo. Essas pessoas não têm. Mas seria uma falta de limite também? Eu nunca estou satisfeito? Isso pode acontecer com maior frequência do que eu imagino? Eu começar a fazer, como eu brinquei, puxar aqui, começar a querer fazer demais e nunca está bom? Você vê muito isso no consultório? Muito, muito. Na realidade, tem estudos que comprovam, Keila, que no consultório de cirurgião plástico, ao redor de 20% das pacientes que procuram a gente para fazer alterações têm a dismorfia, a síndrome dismórfica corporal. Eles têm um problema que às vezes é até fictício, às vezes eles têm um problema real, às vezes é até real, a gente consegue identificar. Mas o peso que aquele problema tem na vida da pessoa é muito grande, traz um sofrimento muito grande. E às vezes não vai ter cirurgia que vai resolver, porque se ela tem a dismorfia corporal, hoje ela está incomodada com a mama, amanhã vai ser o abdômen, depois de amanhã vai ser o nariz, depois de amanhã vai ser a orelha. Então, a gente começa a ver mulheres que fazem múltiplas cirurgias, 10, 15, eu já vi pacientes que fizeram 20, 25 cirurgias corporais e faciais. E não está bom. E não estão satisfeitas, Então, o problema, nesses casos, geralmente vem de caráter psicológico, psiquiátrico, pode vir da infância, né? Freud já descrevia algo ali relacionado a isso. E você pode ter isso relacionado a ele descontar no corpo, vamos dizer assim. Eu tenho agora uma insatisfação física, psicológica, não é física, psicológica, seja meu casamento está em crise ou tenho algum problema na minha vida e eu começo a fazer procedimentos como se eu estivesse descontando no meu corpo aquela insatisfação. Então, existem comprovações de que isso acontece com uma grande frequência. E no consultório de cirurgia plástica, todo cirurgião plástico vai ver muito isso. E cabe a nós estudar, eu fui estudar, eu não conheço, na faculdade eu não estudei isso, na minha residência não estudava-se isso.
E aí eu fui estudar por conta própria e comecei a perceber e ver os sinais de sofrimento que a pessoa tinha, e às vezes eu aplico, até eu encaminho para alguma especialista normalmente, mas rapidamente às vezes eu aplico um questionário pequeno dessa síndrome para poder diferenciar se a pessoa está com grande risco de ter aquilo ou não, senão ela precisa passar aí na Gisele antes, né? Tem que passar com a psicóloga. Então você recusa, você é capaz de recusar um paciente, mas não atender quando você percebe esses problemas? Quando eu percebo esse problema, ela precisa ter uma avaliação, principalmente de uma psicóloga especializada como a Gisele, né? Que lindo isso, né, gente? Que é especializada em pacientes com dismorfia corporal. Então, vou mandar. Você já pensou se todo mundo fizesse... Por isso que eu amo o seu trabalho, viu, Presper? Isso, porque sim, você já sim, pensou, né, Paulo, Gina, Gi, se todo profissional fizesse isso, nós não teríamos esse problema mais. Exatamente. Porque a pessoa não ia achar um lugar para ir fazendo as coisas, independente de uma Donatella Versace, que tem muito dinheiro, ou de uma pessoa que é simples e que guarda dinheiro a vida inteira para fazer, porque você não ia ter gente que fizesse, né, Gina? Porque tem profissionais que, infelizmente, isso é em todas as áreas, eu digo. O doutor ali, em todas as áreas, a pessoa vê a parte financeira. Então, se você chegar lá e dizer, eu quero botar o nariz assim, ele vai pôr. Tem Você vê que a pessoa não tem nem cartilagem mais? Existem profissionais maravilhosos, como o doutor aí, que, por exemplo, quando eu quero fazer um procedimento, eu quero melhorar o meu rosto, eu não quero ficar diferente. Eu quero melhorar o aspecto da minha pele. Mas você já quis fazer alguma coisa que a doutora falou que não ia fazer? Por exemplo, eu queria colocar um procedimento lá que era um Sculptra. E a gente havia feito. Ela falou assim, olha, não vamos fazer isso nesse momento, porque você colocou tem pouco tempo e o seu rosto pode fazer uma volumização. Então, ela me colocou isso. Daí porque você não eu fez. não queria o volume no meu rosto. Tá. Então, é uma pessoa que é sensata em dizer. Como eu recebo pacientes lá na minha farmácia que dizem, eu quero um medicamento que eu vou emagrecer 30 quilos no mês. Que é isso que eu quero falar do medicamento. Não vai. Muitas pessoas buscam esse medicamento milagroso também. A Gina tem várias fórmulas diferenciadas, isso é muito legal. Que você, por exemplo, quando você tem que tomar cuidado até com propaganda, porque não tem nada de milagre se você não se alimentar bem, se você não fizer exercício e tal. E as pessoas buscam isso também. Buscam isso. E até sem médico, né? Chegando Até lá sem e querendo médico. comprar sim porque Exatamente. querem. Porque o medicamento, o que acontece? Se você não tiver uma alimentação balanceada, se você não tiver uma rotina de atividade física, o remédio não vai fazer efeito. Você tem que fazer a sua parte. O remédio ele vai te auxiliar, mas você tem que fechar a sua boca. Você tem que procurar hábitos saudáveis. Igual a gente recebe muita anamnese que o nosso farmacêutico recebe as anamneses, faz a anamnese com os pacientes que estão pedindo as fórmulas, né? E aí fala, tem pessoas que você vê lá que falam, eu quero um remédio que emagreça rápido, 30 quilos. Aí ele já fala, não tem. Nós não trabalhamos com esse tipo de medicamento, mesmo porque se você quiser emagrecer, nem numa bariátrica você vai conseguir. Porque isso não existe. A pessoa que te vendeu, eu sempre falo para as amigas que compram, para clientes, quando você ligar em alguma farmácia ou qualquer pessoa que te prometer que esse remédio vai te emagrecer 10 quilos, desconfie. Porque não existe nenhum medicamento milagroso no mercado. Nem cirurgia plástica faz isso. Então, você tem que desconfie e vai procurar em outro lugar. Porque não existe, é impossível. Você não sabe o organismo, o seu é diferente do meu. De cada um, né? Por isso que não pode comprar nada sem a receita. Ô, Paulo, quando nós falamos na produção, e me chamou muita atenção os dados, essa estatística de nós termos o segundo no que diz respeito à criatividade mesmo, à criação de novos princípios ativos, de novos procedimentos, de novos cremes e tal, na cosmetologia. Essa é mas em contrapartida nós não somos os maiores consumidores, a gente compra menos do que produz. Os nossos produtos têm uma qualidade elevada porque nós temos pesquisas mais aprofundadas que fazem com que esse mercado esteja crescendo e seja tão atrativo no nosso país. O mercado cosmético só cresce no Brasil, né? De fabricação em particular, deixa eu alinhar um pouquinho esse raciocínio, que a fabricação é muito mais de fora do Brasil, de países, como eu te falei, como Coreia e França. Existem, sim, produtos naturais e cosméticos de outras origens no Brasil também, né? Mas o Brasil concorre muito mais também... Mas o Brasil é o segundo que mais lança cosméticos. Sim. Eu estou falando especificamente daqueles produtos que nós trazemos entendi. para as farmácias de manipulação, né? Tá. Muitas empresas do Brasil lançam os cosméticos que desenvolvem aqui, sim, mas a gente está falando em particular nos casos dos cosméticos ou princípios ativos cosméticos importados, né? Mas eu queria fazer uma breve
um link aqui entre o que você falou no início, do negócio de que é um bom negócio, financeiramente falando, muito importante, e com o que o doutor falou no que diz respeito à ética, né? Porque o sucesso, ele não caminha sem a ética. Não, Não pode falar, é um sucesso, verdade. mas não tem ética. Então, atitudes como o do doutor, da própria Gina na farmácia dela e de outros médicos, infelizmente, não é o caso de todos os profissionais. Infelizmente, né? Porque diminuiria demais os problemas que a gente tem visto e o que a gente tem mostrado, né, Paulo? E aí, para falar um pouquinho do consumo, principalmente no Brasil em particular, ou nos Estados Unidos, existe um livro muito importante que eu li há 30 anos atrás, chama O Mito da Beleza, de uma escritora americana que se chama Naomi Wolf. E é um livro muito atual, porque ele fala como foi o progresso dessa exigência pela beleza feminina, principalmente. E principalmente depois que o mercado de trabalho foi aceitando cada vez mais, entre aspas, aceitando, né, a força de trabalho feminina. Então, cada vez mais a beleza feminina é exigida de uma forma que leva a casos assim, né, de pessoas transtornadas, que buscam a beleza a qualquer custo. E é lindo esse livro que o Paulo tinha me falado, e eu li algumas partes antes da gente conversar, e ela fala de algo tão atual numa época em que a internet, que hoje é um problema sério também no que diz respeito à autoaceitação, ainda não existia. Exatamente. Ela falava da convivência entre as pessoas nos ambientes e dessa cobrança que nós não tínhamos, que hoje se tem, porque hoje, mesmo a gente sabendo que tem 1 milhão de filtros, a pessoa se baseia naquela famosa com filtro, sabendo que depois está sem e não é aquilo, para ir lá no Presper para fazer cirurgia, para ir lá dizer que a outra emagreceu não sei quanto, eu também quero, e para comprar um produto que acha que vai fazer um milagre também, né, Paulo? É exatamente isso, exatamente isso. De novo, né? Milagre não existe, embelezamento através de produtos sim, e muitas pessoas que não têm condições de passar por procedimentos acabam usando produtos dermatológicos, né? Então, o aumento de prescrições vindas por dermatologistas e esteticistas é muito grande para as farmácias de manipulação. Então, nós funcionamos como um liaison entre os fabricantes internacionais, as farmácias de manipulação, que já são, aliás, 8.000 farmácias em todo o Brasil. Gente, é muita gente, né? Muita coisa, né? O Paulo ainda vai falar, eu quero que você fale do princípio ativo, que é uma revolução que vai ser lançada também na Beauty Fair. Até porque eu sou dessas. Já que eu tenho medo da faca, né, Presper? Eu tenho que investir no creme, Presper. Já que eu tenho medo da faca, eu tenho que investir no creme, né, Gi? Com certeza. Hoje, o medo, muitas vezes, ele pode ser benéfico. Se essas mulheres tivessem um pouco mais de medo, talvez não sofressem tanto. E eu queria fazer só uma parte no que a Gina falou, dessa questão, e Presper e Paulo, da gente estar falando dessas pessoas que acabam buscando de alguma forma, né, absurda. Nós tivemos, até quando o Presper veio aqui, nós falamos sobre isso, o caso do fenol. Sim. Que você tem uma pessoa que se diz profissional e não é, um produto que depois já se sabe que é duvidoso, porque a mistura não é a mistura para fazer aquilo. Quer dizer, a ânsia da pessoa, por mais que você pesquise, tem que pesquisar mais, tem que saber quem é aquele profissional, tem que saber o cirurgião plástico que você vai, onde você vai, sabe? Saber o histórico deles, tem que saber onde você manipula. Produtos de manipulação também é um perigo, porque se você não conhece a procedência, a gente não tem a menor noção de como é feito, né, Presper? Então, você mesmo prescreve alguma coisa, se você for numa farmácia que você não conhece a procedência dela, você não sabe nem o que pó que eles puseram ali, entendeu? E é lógico que a gente sabe que por mais que tenha uma vigilância, ela nunca é suficiente, ainda mais contando que nós temos mais de 8.000 estabelecimentos nesse ramo, né, Presper? Quer dizer, outra coisa que tem que tomar cuidado também, né? Exatamente, Keila. Na realidade, a gente, aqui no Brasil, principalmente, a gente pode falar disso que a gente está aqui, a fiscalização ela nunca vai ser perfeita, tem muitos estabelecimentos, muitos profissionais, e cada dia surgem profissionais novos, né? E outros que nem têm registro de profissional e às vezes fazem procedimentos estéticos, né? Então, acho que assim, buscar referência de profissional. Eu gosto muito dos antes e depois. Eu particularmente gosto bastante porque ele mostra o seu trabalho especificamente, e cada pessoa tem um trabalho diferente, e procurar ver se aquele antes e depois não é totalmente alterado também. Exatamente. Por isso que eu falo, você tem que procurar a pessoa que você sabe que é idônea, né? Não tem jeito, não tem outro caminho, né? Com certeza. Ô, Gi, mas eu acho também que quando nós falamos sobre isso, a gente tem um outro lado também. Vocês falaram da insatisfação, que o Presper também falou, que ela pode vir de uma infância. Os traumas, eles podem fazer com que a gente comece a se enxergar de uma forma errônea? Sim, sim. Ele falou uma coisa muito interessante. Todo transtorno, ele vai me explicar o que é a pessoa. Na verdade, ele vai me falar sobre o comportamento. Então, por exemplo, a pessoa está com
se enxergando de uma forma errada, tem um transtorno bipolar. Então, o que essas pessoas vão falar assim? Eu estou com TDAH, eu estou com... Ela vai me explicar, ela está me explicando o que ela é, né? Mas eu realmente conhecer quem é essa pessoa é só em terapia. E entender por que ela fez aquele comportamento. Então, os transtornos, eles vão falar sobre comportamentos, vai descrever comportamentos, mas me explicar por que a pessoa teve tal comportamento só em terapia. Entendi. Então, possivelmente, alguns comportamentos que estão totalmente descolados de uma realidade, descolado do que é padrão, né, do que a gente coloca, precisa ser entendido e aprofundado. E não é simplesmente numa conversa que vai se entender. Ele falou uma coisa muito interessante, ele aplica escalas, porque ele aplica, mas quantas pessoas não aplicam? A maioria não faz isso. E a maioria, e até ela poderia estar passando por uma psicoterapia, e até mesmo os próprios terapeutas, psicólogos, não estão preparados para estar dando uma olhada sem estar no julgamento. Porque você, a pessoa está gorda. Não, a pessoa não está gorda. Por que ela chegou nisso? Às vezes não é simplesmente só por conta da alimentação. Ela pode estar insatisfeita no casamento, ela pode estar insatisfeita no trabalho, ela pode ter uma série de outras coisas que está levando a isso. Entendi. Então, não é simplesmente olhar, a pessoa está acima do peso ou está gorda. Por que está? Ela está me explicando, né? Está me falando o comportamento final, mas não está me explicando por que ela chegou àquilo. Entendi. Então, por isso que tem que ter uma equipe multidisciplinar para estar tendo um olhar. Se a pessoa fala assim, eu quero fazer uma cirurgia, eu quero fazer a bariátrica, eu quero fazer qualquer outro tipo de cirurgia, é importante ter uma equipe multidisciplinar para entender qual é o motivo que está levando. Está me trazendo desconforto, eu vou me sentir melhor? Ok, tudo bem, pode fazer, ninguém está falando que para não fazer. Mas quando descola do que é muito, né, aceitável, do que seria o normal, aí precisa realmente entender o porquê que está chegando nisso, né? O que está explicando o motivo. Então, daí eu quero que vocês me ajudem com uma coisa que está aqui, batendo na minha cabeça aqui, Presper, Paulo, Gina e Gi. Por exemplo, eu mostrei a menina do bumbum. Ela está bem de saúde, ela profissionalmente está super bem. A única coisa é que dentro daquele padrão que o mundo considera normal, que o bumbum da gente não é tão grande e tal em lugar nenhum do mundo, que tem alguns lugares que é o peito maior, o bumbum maior, ou gente que não tem nada, nem uma coisa nem outra. Ela está feliz, ela só quer ter o bumbum grande porque ela quer participar do concurso e tal e tal. Daí está tudo bem, eu só estou fora do padrão, não está me fazendo mal para a saúde. É exagerado para os padrões, mas para mim não é. Tudo bem? Tudo bem, vírgula, né? Na terapia, a gente fala tudo bem, vírgula. Pode ser que tenha alguma coisa? Pode ser. Eu acho que é importante investigar, porque foi o que eu falei. Eu vou dar um exemplo, porque eu vou exagerar no exemplo, mas a pessoa está num velório, né? No velório, qual que é o padrão do comportamento? A gente ficar triste, né? A pessoa entra feliz, alegre, contente. O que aconteceu? Descolou esse comportamento. Certo. Né? Então, vamos levar isso para a parte da cirurgia e corporal. Se a pessoa está olhando, meu bumbum está maior, eu quero maior ainda, será que vai ter fim quando ela conseguir alcançar o índice lá do... É porque acaba que fica uma busca incessante por maior. Vai entrar nessa história de que vai ter sempre alguma coisa a mais. Sim, então assim, não sei, né? Então, eu acredito que... Normalmente é assim. Pode ser, pode entendi. ser. Então, assim, hipóteses... acontecem, mas assim, olhando pela parte clínica, né, psicológica clínica, qual que é o motivo que ela quer isso? Eu quero ganhar o maior bumbum do mundo. Ok, você chegou lá, e aí? Qual que vem depois? Tá. Como o doutor mesmo falou, o que vem depois? Conseguir o bumbum, será que pode ser que não venha alguma outra coisa? Ou não, mas por quê? Pode não ter parada. Pode não ter, entendi. Como pode. Então, é importante investigar, é importante sim olhar. Não acredito que seja tão normal, tão normalizado. Entendi. Paulo? Eu acho que eu concordo também, né? Que alguma coisa deve estar fora dos padrões de normalidade, sempre entre aspas, né? Porque normal, principalmente em psicologia, perfeito. É muito relativo, né? Mas existe um limite até onde você quer manter alguma coisa que, de fato, não está te fazendo bem, necessariamente, né? Então, você conquista, chega onde você quer ficar, e aí passa a ser uma perseguição àquela perfeição da manutenção. Então, eu acho que aí foge um pouco dos padrões. Ô, Paulo, e já aconteceu, por exemplo, de grupos de pesquisa, assim, das pessoas pedirem, tentarem buscar uma coisa que leve a gente à perfeição no que diz respeito a produtos?
Não diretamente comigo. É porque eu acho que as pessoas cientistas são menos doidos que a gente, né? Eu acho. Com certeza. Estão mais dentro, né, Presper? Quem pesquisa, assim, acho que está mais dentro da normalidade do que a gente que é mulher e quer fazer tudo, né? Ou acho não. que tem uma coerência, deve ter uma coerência maior, não tem, Paulo? Sim, com certeza. Tem o bom senso também, né? E o que é esse produto novo que vai ser lançado? Já conta. Então vamos lá. Na verdade, o PDRN... Tem alguma coisa a ver com PMMA, não? Não. PDRN. É um polidesoxirribonucleotídeo. É um nome bem complexo, né? Na verdade, é um composto que é retirado literalmente do sêmen do salmão, né? Então, esse composto ele é processado e ele é desenvolvido para que seja aplicado na pele. Isso já acontece na Coreia há 20 anos. Como creme? Pode ser de forma injetável também, ou agora, ao menos de um mês, esse produto está disponível através da Nutrifarm, inclusive, no Brasil, para efeito de top. Cadê, Paulo? Já tem na farmácia Cadê, da Gina. gente? Meu Deus do céu. Mas é comprovado que melhora a pele? Sim, são 20 anos de estudo na Coreia e tem várias fotos do antes e do depois também, de melhoria, não só a aplicação... Tem aí, Gina? Põe um antes depois para eu ver aí, que eu já não vou só a mostrar aqui na aplicação tela. injetável, mas também o tratamento Eu mandei tópico, até pra- né? E pra- até Eu acho que isso é legal, né, Presper? Porque daí você alia a tecnologia, que na verdade ela é cada vez mais avançada, com a tecnologia também nas cirurgias plásticas, e você vai fazendo com que a mulher mude a concepção dela do que é a beleza para se sentir melhor, né, Presper? Sim, com certeza. Eu vou adicionar um Essa pouquinho foto. ao que o Paulo falou e ao que a Gisele falou também. Eu acho que, assim, existe um padrão, sim, de normalidade. Ele não é o normal, mas ele é uma variação do que seria o considerado normal. É uma variação de normalidade, vamos colocar dessa forma. Quando a gente, por exemplo, o tamanho do bumbum, como a gente estava falando aí, por que ela quer ser o maior bumbum do mundo? Então, assim, isso é um alerta, para mim é um alerta, porque ela vai querer ficar aumentando até quando? Então, para mim, isso é um alerta que eu concordo com o que a Gisele colocou. Entendi. Se ela for explorar a fundo, vai ter alguma coisinha ali na terapia. Agora, existe É um o padrão porquê de do normalidade. negócio, né, Presper? O porquê do negócio, né? Isso, porque existe um motivo porque ela quer ser o maior, mas esse motivo ele provavelmente é psicológico, ele não é físico. E eu gosto muito de produtos, sim, gosto de tecnologia, já estou louco para ver que produto que é esse. Ó, deixa eu do Paulo mostrar. aí, Ô, porque Lu. eu sou super a favor da gente também investir em a gente envelhecer com, vamos dizer assim, com mais, A cara vocês dele. podem dizer, saúde. Eu acho que manter um pouquinho, a gente não vai se manter perfeito, mas a gente tentar segurar um pouquinho as marcas, a gente não parecer cansado, a pessoa vê a gente tentar investir tanto em controle nosso físico de pele quanto hormonal, por exemplo. Olha, deixa eu mostrar essa foto aqui da Gina. Tá aqui no celular. Vocês desculpem que eu nem tinha pedido para a Gina, mas Doutor, aqui, é. principalmente nessa parte dos olhos aqui, foi feita num dia e aqui... 2 dias depois. Opa, sim, perdão. É isso, olha. E depois, 2 dias depois, você vê a diferença da textura da pele, né? Doutor, foi tão gigantesco a diferença que eu, assim, se alguém me contasse, eu não iria acreditar o que esse PDRN fez. Porque eu usei o creme, 2 dias, eu manipulei ele na minha... Dá para perceber que melhora a textura, né, doutor Presper? Você pele. consegue ver daí, Presper? Então isso daí já é um produto mágico aí. Não, Melhora bastante. Esse produto, eu falei que esse veio para revolucionar a estética, tudo, porque eu usei, então... Daí assim, você vê que é bom, né? em 2 dias, a minha pele teve uma diferença tão grande que eu fiquei assim, gente, não é possível. Será que só eu que estou vendo? Aí mandei vídeos para as minhas amigas, eu falei, gente, olha isso aqui. Porque o produto chegou, eu falei, eu tenho que testar, porque eu gosto de testar os meus produtos. Ela gosta de fazer esse sacrifício, viu, Presper? De ficar testando os produtos, entendeu? Pode investir nesse PDRN, porque esse produto veio para tirar tudo. Então, isso eu acho gostoso de nós falarmos, né, Gi? Porque você fala, né, doutor Presper e Paulo, você fala de uma coisa que é saudável, né? Que é você se cuidar, você querer ter uma pele melhor, você olhar no espelho e ver que você está... Às vezes você tem muita acne, mesmo sendo mais jovem, a gente sabe que agora os mais jovens têm esse hábito de se cuidar e até de buscar as cirurgias plásticas também. Quer dizer, você vai aliando as coisas, você procura um profissional plástico para aquilo que realmente você percebe que precisa
precisa mudar e o próprio profissional percebe também quando você vai. Daí você vai, procura um profissional de manipulação, de confiança e faz um produto. Quer dizer, juntando tudo isso, a gente consegue, né, Presper, a qualidade de vida, a melhora da autoestima, sem essas agressões, que eu sempre imagino, eu sempre fico pensando nisso a médio e longo prazo. Porque se a nossa expectativa de vida está aumentando tanto, se eu começar a exagerar tanto como a gente viu agora, o que vai acontecer depois? Eu não vou ter como voltar atrás, né? Porque a gente também tem que ter um limite, assim, do ridículo, né? Assim, a gente tem que ter um parâmetro, a gente tem que saber que a gente tem que ter o limite do ridículo, é ótimo. Não, porque tem mulheres, igual você vê ali, Donatella Versace, gente, a pessoa perdeu totalmente o senso. Então, a gente tem que ter um limite, saber, eu estou envelhecendo, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar com a cara assim, eu procuro tratamento, faço tratamento, mas eu tenho uma noção do que é, eu já estou com 47 anos, faço dia 8 agora, já vou ser avó, então, meu amor, eu quero ser uma avó, pelo menos com dignidade. Eu quero ter minhas linhas de expressões, mas quero ter o PDRN aqui. Deixar minha pele saudável, a gente envelhecer, né, dignamente. Ô Paulo, e você tem percebido que o mercado para as pessoas mais jovens também está mais aquecido? As pessoas mais jovens estão buscando... Porque eu sempre imagino que se você começar mais cedo, com a tecnologia como está, e a nossa expectativa de vida, você vai chegar daqui 20 anos aos 80 anos com literalmente cara de 50. Claro que sim. Né? E essa nova geração, e eu falo isso porque eu tenho uma filha de 15 anos, por exemplo, e ela já se preocupa em passar cremes de prevenção. Mas pode tão nova assim também? Sim, há cremes que sim. Há cremes que sim. Tá. Porque existem cremes que são mais agressivos, mas a ideia dessa geração, e não necessariamente de 15 anos, só dei um exemplo, mas pessoas de 20 e poucos, 30 anos, que até então não se preocupavam e só iam se preocupar quando chegasse aos seus 50 anos, já começam a prestar atenção nisso muito mais cedo. Então a probabilidade de chegar aos 70, 80, 90 anos, que seja uma pele um pouco melhor, é maior do que começar um pouco mais tarde. Né? Gi, e me fala uma coisa, essa preocupação, quando adolescente, o Paulo está dentro desse mercado, então ele vai saber orientar a filha dele, para que isso não se torne também um problema. Como é que eu faço isso para a minha filha, o meu filho, dentro da minha casa, se eu não tenho experiência, eu começo a perceber, para que isso não vire um culto ao corpo já com 15 anos de idade, porque a gente tem visto os influencers mirins trazendo isso para dentro de casa, essa preocupação excessiva com o corpo. É importante ter um olhar, sempre uma mãe ou um pai precisa ter um olhar clínico, são sempre as primeiras pessoas, os cuidadores, né? São quem identifica o comportamento que saiu fora da regra. Então, se é uma menina que normalmente usava um moletom, se colocava uma roupa mais larguinha, tá começando a usar uma roupa mais justa, mostrando a barriga, usando um cropped, tentando sensualizar mais, tentando esconder aquilo, tá tendo um comportamento que não é usual dela, né? Não é costume dela. Então, da onde veio, todo o comportamento é aprendido. Então, basicamente, assim, ela aprendeu onde? Né, você vê pessoas falando, né? Agora teve até um exemplo engraçado da Mayra Cardi, da filha dela comentar alguma coisa que foi aprendido. Em algum lugar aprendeu. Em algum lugar aprendeu. Então, a mesma coisa volta para os comportamentos dos adolescentes, né? Então, se os adolescentes eles estão tendo comportamento, seja na roda da escola, seja por meio da internet, seja, às vezes, pai e a mãe também... nessa loucura de tentar estar sempre bem, estar sempre arrumada, também pega o espelho. Então, observou. E isso começa a trazer, novamente, o prejuízo para a criança, porque a criança, eu não quero sair porque eu estou um pouquinho acima do peso, ou começa a fazer outras coisas que não querem sair no meio do ciclo social. Então, pensa, leva para terapia, porque é muito importante, né, esse acompanhamento, esse olhar mais clínico, porque muitas vezes vai conversar com uma amiga, vai conversar com a vizinha não vai ter um olhar clínico para aquilo, né, para o tal comportamento. Então, procura ajuda, não tem problema nenhum, procura, tem milhares de psicólogos que atendem, que até abrem agendas sociais, se for uma questão social, abrem agenda social, procura se informar, porque nenhum comportamento que dura, né, também tem isso. O adolescente pode estar tendo aquele comportamento, 1, 2 dias passou, mas se esse comportamento durou, né, mais tempo, está acontecendo, está sendo recorrente, então procura ajuda, porque alguma coisa aconteceu. Às vezes está sofrendo bullying na escola, a gente não sabe, às vezes está tendo comparativos ou quer ser uma coisa, né, vê o youtuber e quer ser o YouTube, então tem comparações, então analisa,
vá buscar ajuda, porque você é o primeiro olhar, né? Você sendo cuidador é o primeiro olhar dessa criança. E muitas vezes ela está pedindo ajuda. Muita atenção, né? Porque todos nós, em grande escala, menor escala, em maior grau, temos problemas psíquicos, né? Psicológicos. Só precisa entender qual é o nível da gravidade. De perto ninguém é normal. Perfeito. Né, doutor Presper? Mais ou menos isso. Eu tenho uma teoria que a Gisele talvez vai gostar. Eu acho que todo mundo, desde criança, incluindo os meus filhos, eu já comecei, eu acho que todos devem fazer terapia. A gente acha que é super normal e a gente tem um monte de encanação, um monte de trauma que é inconsciente, então a gente não tem acesso àquilo. E às vezes esse incômodo inconsciente a gente vai descontar no corpo, fazendo uma cirurgia, um procedimento que não precisava fazer. Então eu sou da teoria que toda pessoa, todo ser humano deveria fazer terapia, mas aí sou eu, né, Gisele? Antes da gente encerrar, estão me pedindo para chamar um VT. Vou só chamar esse VT e a gente continua aqui para nos despedirmos dos nossos convidados. O que é? Ai, ô, Joyce, não acredito. Hoje é um dia muito especial, seu aniversário. E eu quero desejar para você muitas realizações, muitas felicidades, bênçãos de Deus na sua vida. Que Ele te cubra de saúde e muito sucesso. E que a gente continue também nessa parceria, que você é uma grande amiga que sempre nos atende e nos recebe com tanto carinho e tanta alegria aí no seu programa. Muito obrigado. Vamos nos falando. Um bacio nel cuore. Tchau, tchau. E que dia mega especial, dia do aniversário da minha amiga Keila Lima. Keila, Deus abençoe sua vida, feliz novo ciclo, que você viva intensamente tudo aquilo que Deus preparou para você. Um grande beijo. Oi, Keila, parabéns. Tô passando para desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe muito a sua vida, com muitos anos de vida, com muitas coisas boas, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que eu amo muito, do fundo do meu coração. É sempre muito bom estar com você nos momentos mais felizes, né? E a gente tá sempre juntas aí, uma apoiando a outra. Um abração, Keila, parabéns, um feliz aniversário, mega feliz aniversário para você. Te amo. Oh, meu Deus do céu. Obrigada, meninas. Obrigada. Ai, vamos lá. Obrigada, Presper. Eu acho importante que a gente fale um pouquinho, à medida que a gente vai envelhecendo, se a gente começar a entender os propósitos, né, de Deus para cada um de nós e começar a gostar mais da gente, vai ficando mais fácil para viver. E eu acho que isso é o mais importante, né, Gi? Que a gente já comece a ensinar. O Presper falou algo importante, que é justamente você começar a passar isso para os seus filhos, para que a gente tenha essa maturidade de ir aceitando as coisas e procurando melhorá-las. Perfeito. Mas sem se transformar de forma que a gente se prejudique depois no futuro, como nós falamos, né? Se vira trauma, né? Se virou algum comportamento descolado que tem um trauma a ser trabalhado, né? Então eu falo que nem é qualquer curativo que cura uma dor. Então não aceite qualquer curativo, aceite mexer nas suas dores, aceite que tem dores para ser mexidas e que está tudo bem. As dores, elas podem ter outros lugares, elas podem ir crescendo e está tudo bem. A gente precisa se aceitar e se amar e ser feliz da forma que bem nos entendermos, né? Então acho que é esse o caminho. Ô Presper, qual é o momento que eu posso procurar, eu estando acima do peso, como é a sua especialidade, que eu posso procurar a cirurgia plástica para começar essa reeducação e de forma saudável? Tem um limite ali também, para que eu entenda que é o momento? Sim. Se você diz a cirurgia que faz o emagrecimento, que faz aquela mudança, a gente tem um limite, sim, né? A gente vai até o IMC de 40, ou seja, é um peso realmente bastante acima, que a gente consegue inverter esse processo, fazer um emagrecimento inicial e a pessoa ter o benefício e depois ela se motivar e começar a fazer uma atividade física. Tem que ter associado. A obesidade ela é crônica, então tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter uma orientação alimentar, um nutricionista, pessoas envolvidas ali. Muitas vezes também atividade física envolvida junto, né, Keila? Eu queria deixar também aqui para você meus parabéns aí. Obrigada, Presper. Seu dia.
Obrigada por você estar com a gente hoje, por todas essas orientações. Parabéns pelo teu trabalho, eu admiro muito mesmo. Você está aqui hoje justamente por você ter criado essa alternativa para que as pessoas recuperem a autoestima, o amor próprio de uma maneira saudável. Dentro daquilo que é o saudável, para que a médio e longo prazo isso possa ser usufruído e não lamentado, como Deus a gente quiser. tem visto. Obrigada mesmo, viu, querido? Com certeza, Deus quiser. Gratidão, pequeno. Um beijo para você, obrigada. Beijão, até. Paulo, obrigada também de você estar aqui hoje. Eu acho muito importante também que a gente valorize cada vez mais os nossos produtos. Claro que sim. Claro que a gente sabe que a tecnologia que vem de fora, eles estudam muito para isso também, mas a gente precisa começar a valorizar aquilo que é feito aqui, aqui no Brasil com tanto amor. Obrigada mesmo Obrigado por por você estar aqui com a gente. E vamos testar, tá, Gina? Pode mandar que a gente testa. Vou mandar para você. Gina, e eu quero te agradecer por você estar aqui hoje e você se expor, porque a gente sabe que todas as vezes que a gente toma decisões para mudarmos aquilo que para nós não está legal, não a opinião dos outros, como eu falei no início, a gente sempre é alvo de críticas. Porque as pessoas sempre vão achar uma ponta para falar muito mais a pessoa que exagera do que a pessoa que está cada dia mais bonita, porque a gente incomoda os outros. Então, parabéns pela tua iniciativa de ser cada vez melhor. Aqui também, parabéns. Ah, minha amiga agradecer. querida. Você sabe que eu te amo de paixão. Obrigada. Que Jesus te abençoe sempre, grandiosamente, e te prospere. Amém. E que lá em cima você ainda estará sempre. Obrigada. Porque você merece. Obrigada, minha Você é querida. uma mulher guerreira. Amém. Quem te conhece e sabe a pessoa que você é, Amém. pode dizer o que eu estou dizendo. Jesus te abençoe profundamente nos Amém. mais altos céus. Obrigada, Viu? minha querida. Continue sempre com Ele. Amém. Porque Ele é o nosso sustento. É Ele que mantém a gente. É Ele que nos mantém todos os dias. Obrigada, Você querida. é iluminada e abençoada. Amém. Obrigada, viu? Obrigada de você estar aqui nesse dia tão especial. Obrigada, viu, Gi? Obrigada, e eu acho tão importante. O Prestes falou algo tão importante que muitas pessoas têm o preconceito da terapia, né? De achar que, nossa, você ir procurar a Olga Tessari sempre fala sobre isso. Aliás, um beijo para a Olga, que teve um problema de saúde e não pôde vir hoje. Obrigada a Gi, que se dispôs a estar aqui com a gente e que eu amo também. A gente tem uma história e eu sei da importância que a Gi dá para esse cuidado desde as crianças. E isso é extremamente importante. Você parar de achar que você procurar uma ajuda psicológica é uma questão, é você endoideceu, você está doido? Não é para você não ficar. Eu sempre falo isso. A gente procura terapia para não ficar doida, né, Gi? Mas se também estiver, A gente ajuda também. Obrigada, viu, Gi? Eu que agradeço, realmente é sempre um prazer estar aqui. Obrigada por estar aqui nesse presente, né? É um presente estar aqui comemorando com você seu aniversário. Você realmente é uma pessoa Obrigada, minha linda. muito abençoada. Eu não tenho dúvidas que todos os seus passos e todas as pessoas que tiveram e têm esse contato com você, sabe o quanto você é especial e o quanto você é querida. Então, que você continue sendo próspera e muito Amém. abundante na tua vida. Obrigada. Quero agradecer todo mundo que se envolveu nesse trabalho lindo hoje, a Drica, que nos trouxe um bolo lindo, a Marielle, que nos mandou essa mesa linda também para os nossos convidados, mas com várias coisas especiais para o aniversário, a Sodier também, você está vendo nos bolos da Sodier aí também. Obrigada por todos que se envolveram, a Andréia, da Andréia Produções, que está sempre aqui conosco. Obrigada, equipe. A minha maior alegria é poder comemorar o aniversário aqui, fazendo o que eu amo com as pessoas que eu amo. Obrigada a toda a Rede Gospel, Luiz, tenho medo de faltar os nomes aqui, mas o Luiz, o Emerson, os Danilos, o Adilson, a Joyce, especialmente, a Karen, Bispa Fernanda, Apóstolo Estevam, Bispa Sônia, estou muito feliz. A maior bênção que a gente pode ter é fazer o que ama, porque eu sempre falo que quando você faz o que você ama, você não trabalha. Então eu agradeço a Deus por poder passar o aniversário aqui com vocês e com você, que nos acompanha todos os dias. Muito obrigada pela companhia que você tem aprendido hoje com os nossos convidados. Mais do que tudo, a se amar mais, a aceitar os anos que virão. Eu só falo que a gente só não fica velho se morrer cedo. E que bom viver. Então aprenda a viver cada vez melhor para que você seja cada vez mais feliz. Um beijo para você, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã.